Boa noite! Vamos começar mais uma live sobre gestão de reforço escolar. Hoje o tema tem a ver com acompanhamento pedagógico, então vai ser um tema muito legal. A gente vai falar sobre como você, professora, gestora de reforço escolar, pode proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem mais significativa. Então a gente vai falar um pouquinho, sempre eu tô falando de gestão, sempre eu venho aqui falar para vocês, né, ensinar para vocês organização financeira, setorização do reforço, contrato. E vocês me pedem muito também para falar da parte pedagógica, né, para falar da parte pedagógica, como que acontece, né? As minhas alunas MRL, elas têm acesso a toda a metodologia pedagógica que eu utilizo no meu reforço escolar hoje, certo? Para que elas complementem com a metodologia que elas já utilizam também, né? Faça essa fusão e otimize ainda mais, né, a aprendizagem do aluno. Então é importante a gente entender quais maneiras, o que fazer para aumentar, né, para aumentar a aprendizagem do aluno, para potencializar a aprendizagem do aluno. Então hoje o tema vai ser diferente, tá? Raramente eu faço live sobre acompanhamento pedagógico por uma questão de que o foco mesmo é a gestão do reforço escolar. Dentro do curso do MRL, a gente tem um módulo só sobre acompanhamento pedagógico. Porque, claro, que você não tem como ter um reforço escolar lucrativo, faturar bem com o reforço escolar, sem ter uma aula ali, né, realmente 100%, sem sua equipe estar alinhada 100%, sem seu aluno realmente aprender. Na verdade, sem você atingir o verdadeiro objetivo do reforço, que é fazer com que o aluno tenha aprendizagens significativas, não é verdade? Então, eu sempre falo isso com vocês. Eu acredito muito que vocês têm um potencial como professoras altíssimo, tanto é que vocês têm alunos, então vocês sabem ensinar, sabem passar a metodologia, certo? Então o foco maior que eu entrego para vocês dentro aqui do meu perfil é realmente a questão da gestão de reforço escolar. Tudo que envolve gestão, que é algo que é mais distante da realidade de vocês, porque a gente não aprende isso na faculdade, não é verdade? Mas o apoio pedagógico também é importante. Então, sempre que eu tiver oportunidade, eu venho aqui falar com vocês sobre esse acompanhamento pedagógico, sobre como tornar, né, a prática pedagógica mais eficaz para o seu aluno dentro do reforço escolar, certo? Então, sempre a gente pode também trazer esse tema, né? Tem um módulo só sobre isso dentro do curso do MRL. Tem imersão, inclusive, gravada sobre o acompanhamento pedagógico na prática. Então é um dos pilares, né? É um dos pilares para você ter um reforço escolar lucrativo. Que não adianta você ter ali o financeiro todo organizado, seus documentos todos organizados, uma equipe maravilhosa, você se preocupar com a parte administrativa do seu reforço escolar e negligenciar a parte do apoio pedagógico, né? Negligenciar essa parte mesmo do atendimento. É muito importante que vocês saibam, eu gosto de diferenciar, né, a função e o papel do nosso negócio em duas partes, tudo bem? Então, quem tem aí empreendedorismo, né, quem tem um negócio de aulas, né, como fala assim, de prestação de serviço educacional, fornece dois serviços. Eu costumo dizer isso para as minhas alunas. Vocês fornecem dois serviços. O primeiro deles é o reforço escolar, que é quando você, né, realmente aplica, que é o que todo mundo conhece, todo mundo procura o reforço para isso. Quando o aluno chega no seu espaço de reforço, para você orientar as atividades que vêm da escola. Então, a partir do momento que você recebe esse aluno, com certeza é um pedido do cliente, com certeza. Olha, preciso que você, né, faça agenda, ajude, auxilie na agenda escolar, né, que vem da escola. Isso é reforço escolar, tá? O acompanhamento pedagógico, ele é mais amplo. Por isso que hoje o reforço escolar, apesar de ainda a gente utilizar o nome reforço escolar para abranger tudo, na prática é subdividido. Porque tem lugares que atende apenas assim, fazer atividade que vem da escola, libera para brincar, que é o modelo realmente tradicional, e já tem um acompanhamento pedagógico. Então, por isso que muitas de vocês, eu vejo por aí, isso é muito válido também, vocês utilizarem esse termo. Eu faço acompanhamento pedagógico do seu filho.
Porque é diferente, é mais amplo. Você não vai só resolver as atividades que vêm da escola. Você vai capacitar, ajudar a capacitar esse aluno para o período de provas. Você vai acelerar o processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Você vai identificar quais são as dificuldades que esse aluno tem de compreender aquela disciplina, aquele assunto, aquele conteúdo. O que você pode fazer para que aquilo fique mais palpável para o aluno, né? Visto que cada um aprende de uma maneira, em um ritmo diferente, com conexões neurais diferentes, certo? Então a gente não pode exigir que se um aluno aprende com questionário, todo mundo vai aprender com questionário. Porque a gente sabe que tem várias habilidades diferentes, né? Várias ações cognitivas diferentes para cada indivíduo. E nós, como professores, nós precisamos identificar isso com muita rapidez dentro do espaço, né, pedagógico. Então, vocês utilizam muito esse termo hoje: espaço pedagógico, curso pedagógico, mentoria educacional. E isso é válido e muito bom. Eu também utilizo no meu mentoria educacional. Apesar do público geral, apesar da maioria, até a minha comunicação aqui com vocês é reforço escolar de propósito. Mas eu entendo que o que vocês buscam fazer e o que torna realmente o reforço escolar profissional é você ter esse acompanhamento pedagógico. Então vai além das atividades escolares. E isso, inclusive, precisa estar claro para o seu cliente. Seu cliente precisa saber que você não faz apenas as atividades da escola. Que você, a partir das atividades da escola, você vai criar um cronograma, criar um planejamento pedagógico para que esse aluno aprenda melhor. E se necessário, buscar o apoio da escola, do professor, do aluno, do professor, da escola, do aluno, buscar o apoio da família, para que esse processo aconteça de uma maneira mais leve, mas que aconteça de uma maneira eficaz, certo? Então, o acompanhamento pedagógico especializado é isso, é esse momento que você para planejar o que eu vou fazer, quais são as metodologias que eu vou utilizar para que esse aluno aprenda mais, para que esse aluno, né, potencialize ainda mais, né, suas habilidades e rompa as barreiras, né, que tenha de dificuldade em qualquer disciplina. Então perceba que aquele reforço escolar que só ensina atividade da escola e manda embora, ou aquele reforço que dá aulas avulsas, véspera de prova, principalmente ensino médio, tem muito isso ainda, né? Não, minha filha ensino médio, ela só quer uma revisão que tem prova de matemática amanhã. Não é papel do acompanhamento pedagógico. Isso não é acompanhamento pedagógico. Por isso que eu brigo sempre, gente, não trabalhe com aulas avulsas. Porque com a aula avulsa, você vai dar aquele mero conteúdo revisional igual o professor da escola. Você não tem como fazer um acompanhamento pedagógico. Se no seu reforço você estipulou que você dá um acompanhamento pedagógico, você não pode trabalhar com aulas avulsas. Seu financeiro fica bagunçado em relação a aulas avulsas, seu trabalho fica bagunçado. Não acredite que o aluno ele tem autonomia, independência e responsabilidade suficiente para se organizar. Eu falei aqui da aula de véspera de prova, acontece. Eu recebo um pedido durante o ano inteiro. Não, eu não quero fechar pacote mensal não, eu quero só umas aulas no período de prova. Não entra no gabarito. Porque não é esse tipo de serviço que eu acredito, que eu faço, que eu busco. E vocês às vezes acabam aceitando por conta às vezes do financeiro, do valor, ou que vai achar que se você trazer nesse aluno dessa forma, ele vai acabar ficando mensalmente. Não. Você precisa definir quais são, né, os seus serviços para poder estar naquela linha ali. Imagine, eu for no dentista, porque eu sempre uso analogias com dentista, não sei o quê. Eu vou no dentista fazer uma limpeza, aí eu vou, os dentistas hoje tem a questão da estética facial também, né? Tem alguns que já fazem. Ah, mas eu queria colocar um botox aqui. Ah, eu não faço. Ah, mas eu vim só fazer um botox. Ah, já que você quer, eu vou fazer. Uma pessoa que não faz. Tem que ter critério, você tem que estabelecer o que é que realmente você trabalha, né? O nicho. Então, o acompanhamento pedagógico, eu consigo perceber que é muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Infelizmente, os pais, os nossos clientes, precisam aprender, se educar em relação a isso. E é o nosso papel.
fazer isso, tá? É o nosso papel chegar pro cliente, olha, rotina de estudo, acompanhamento pedagógico é muito mais eficiente para uma aprendizagem significativa do que a aula avulsa. Aluno que vai para o espaço de reforço escolar ou para o espaço de acompanhamento pedagógico 2 vezes na semana, gente, independente da fase escolar, não resolve. Se vocês conseguem esse milagre, me contem como. Porque não resolve. Uma vez na semana, piorou. Piorou. E a gente às vezes recebe mensagens. Essa semana mesmo eu recebi mensagem de um potencial lead dizendo que queria matricular os filhos e eles já chegam assim, né, já impondo 2 vezes na semana. Eu, minha querida, tudo bem? Bom dia. Nós não trabalhamos com pacotes 2 vezes na semana. E aí eu vou explicar tudo o que acontece, né, no reforço, como é o nosso trabalho, como que eu acredito, como que funciona. Que na verdade isso sempre foi uma dor dos meus alunos desde quando eu comecei. Quem sabe da minha história aqui, quem conhece um pouquinho da minha história lá no início, eu já contei isso. Meu primeiro ambiente de reforço escolar que eu trabalhei foi num galpão que na verdade era uma dona de um reforço escolar, né, bem tradicional na época, e eu era uma das professoras da equipe. Comecei assim, quer dizer, comecei assim para depois ir para aula particular. Isso tem muito tempo, foi a primeira vez, né, que eu tive contato realmente com reforço escolar. E o que eu percebia? Ela só me acionava, a gestora, quando a mãe acionava ela. E a mãe acionava ela só véspera de prova. Então, assim, quando eu ia atender o meu aluno que tinha prova amanhã, por exemplo, vamos supor, português. Tinha prova de português amanhã, 4 assuntos e 1 hora de reforço. Como que eu dou conta disso? Aí eu perguntava, eu falei assim, não, vamos focar aqui em um assunto que ele ou ela tenha mais dificuldade. Aí eu falava assim, qual desses 4 assuntos você sente mais dificuldade? Aí a aluna prontamente olhava pra mim e falava assim, professora, eu não sei nada. Desses 4 assuntos aí eu não sei nem pra onde vai. Eu tinha 1 hora. Pra fazer o quê? Milagre, né? Milagre, tinha que rezar ou chorar. Infelizmente não tem como. Me contem o que é que faz nessa situação. Isso aconteceu no início da minha carreira demais, porque eu trabalhava para outra pessoa. E isso foi um gatilho, assim, um gatilho que eu digo assim, um alerta, um insight muito forte que eu senti na época. Eu falei, gente, as famílias olham o valor, o preço da hora-aula. E pensa assim, nossa, eu não vou comprar um pacote de 10 horas aulas porque fica muito caro. Então, na véspera de prova, eu mando minha filha, pago aqui X, e aí fica tudo certo e o problema vai ser resolvido, porque ela só precisa de uma revisão. Aí essa filha que só precisa de uma revisão chega pro professor, né, ou pra professora e fala assim, professora, eu não sei nem pra onde vai. Eu não faço ideia do que esses 4 assuntos. O que é que você faz como professora na véspera da prova? Então, é algo que já estava errado do cliente, estava errado da gestora aceitar isso, e eu comecei a me sentir super incomodada com essa situação, a ponto de me desligar daquele espaço. E me desligar e não permitir mais trabalhar nesse modelo. Que o cliente que faz os horários, que o cliente que determina quantas horas aulas precisa. Só falta o cliente colocar lá o plano de aula que eu tenho que dar na sala de aula. Então não é bem assim, não é desse jeito que acontece o atendimento pedagógico, né? Principalmente para que ele se torne eficaz. Então tenham cuidado com a frequência do seu aluno no seu reforço escolar. Não permita pacote 2 vezes na semana. Não permita que aulas avulsas, aulas vésperas de prova, aulas na semana de prova. Então, assim, tem pais que chegam a dar essa proposta. Eu tenho certeza que essa proposta chegou aí para algumas de vocês. Não, ela não precisa, não, aula todo dia, não. Ela só precisa, assim, de uma revisãozinha véspera de prova. E uma revisãozinha, viu? Aí quando você vai conversar com o aluno não sabe nada. Chega assim, não lembro de nada, não revisei nada em casa. Tipo assim, você é a tábua da salvação. Você tem que sair desse papel. Então, para que a gente leve um acompanhamento pedagógico, né, de forma profissional, de forma séria, você que precisa determinar como que isso vai acontecer. Quantas vezes na semana são necessárias,
né? Então, às vezes, lá no meu reforço, o pacote mínimo são 3 vezes na semana. O pacote mínimo, eu tenho de 3 a 5 vezes. Então, tem 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Sabendo que o pai e a mãe que escolher 3 vezes e que eu identificar que é insuficiente, eu vou comunicar. E isso eu já falo no ato da matrícula. Ver se você pode escolher o pacote 3 vezes, não tem problema. Para alguns estudantes funciona, para outros não. Então a gente precisa conhecer, né, o perfil do aluno, como o aluno estuda, como ele se organiza. Muitas vezes não é a complexidade do conteúdo, é o não saber estudar. É o não ter a técnica de leitura, de estudo, de organização de horário, de cronograma. É deixar o assunto acumular. Tem vários fatores que quando eu vou investigar e conversar com esse aluno e conversar com essa família, eu identifico. Não é a complexidade da matemática, da gramática. É a técnica. Primeiro que a rotina de estudo não existe. Né? Quando chega esse estudante, a gente pensa logo, essa rotina de estudo aqui não tem. Você estuda todos os dias, revisa o conteúdo quando chega em casa. Cadê o caderno? Quando você pega o caderno escolar de um aluno de Fundamental 2 e ensino médio, tem caderno, gente, que é uma vergonha. Que olha assim, não tá indo pra escola. Não é possível. Aí eu vou folheando. Porque você, como professor, você tem que... Sabe quando você pega a mochila e coloca do avesso? Na primeira semana é isso que tem que fazer. Eu quero classificador, avisos, calendários, provas passadas. Você tem que fazer uma curadoria ali de todo o material desse aluno. Todo o material desse aluno. Agenda, caderno. Não é só o caderno que vai levar para o seu reforço escolar, não. Quero ver todo o material. E às vezes quando a gente pega um caderno da escola, tá em branco. Tem disciplinas que não tem uma linha escrita. Tem alunos que não conseguem nem categorizar. Chega na primeira matéria, coloca as disciplinas todas, as anotações da escola todas de forma desorganizada. Aquilo ali não é eficaz, aquilo ali já começou errado. Então, será que realmente quando o aluno sente dificuldade e procura um reforço, é complexidade do assunto? É porque tá com dificuldade, é porque tem um déficit, é porque tem um transtorno? Gente, investiguem. Às vezes não é. É uma falta de organização, uma falta de rotina, de conhecer como que eles aprendem melhor, de testar, né, várias metodologias para que essa aprendizagem realmente se torne significativa. Tem aluno que é super adepto ao mapa mental, que gosta, que é aquele aluno que tem uma memória mais fotográfica, que consegue ali visualizar naquele mapa mental que você precisa ensinar primeiro esse aluno a fazer, porque ele não chega sabendo. Você tem que ensinar esse aluno a confeccionar esse mapa mental primeiro, depois ele vai confeccionando sozinho e aprimorando, né? Trazendo mapas mentais cada vez melhores. Tem aluno que não se adapta a resumo, que ele lê... Gente, resumo, assim, eu acho perigosíssimo. Porque o aluno lê, pra ele, todas aquelas informações ali são novidades. Pra ele tudo é importante. Aluno de Fundamental 2 não tem poder de síntese, de pensar assim, não, essa parte aqui da Guerra Fria vai cair. Eles não têm esse clique. É você como professor que vai fazer. Uma coisa importante também para falar aqui sobre acompanhamento pedagógico. Que eu falei aqui alguns assuntos. Uma coisa importante para falar. Professor de reforço escolar não tem obrigação, isso é sério, não tem obrigação de ensinar o assunto do zero. Porque você não é o professor da matriz. Quem tem que ensinar o aluno o assunto do zero para o aluno assim, nossa, estou vendo esse assunto pela primeira vez, é o professor da escola. O professor do reforço, ele vai identificar quais são as dificuldades desse aluno e revisar os assuntos com esse aluno. E o que vocês acabam fazendo dentro do reforço e achando normal é pegar o piloto e ir pro quadro, dar o assunto do zero, parecendo que o aluno nunca viu, por exemplo, o que é verbo. Vai cair verbo na prova de sábado. E o aluno não sabe identificar o que é verbo. Pera aí, para tudo. Cadê o seu caderno? Cadê o seu livro, o seu módulo? Cadê o capítulo de verbo? Porque quem tem que explicar o aluno, quem tem que ensinar o aluno o que é verbo, as classificações e por aí vai, é a professora da escola. E por que esse aluno não teve essa aprendizagem significativa na escola e trouxe essa base zerada para o reforço? Tenha ponto de atenção em relação a isso.
Não é normal. Vocês acreditam que é normal. Não, meu aluno... Não, alguma coisa tá errada. O aluno pode esquecer algumas classificações, pode se confundir, pode precisar de mais revisão, tipo assim, ele já sabe, mas professor, eu preciso de mais exercícios para que aquilo ali realmente se torne mais natural para mim. Isso tudo é normal. Agora, você ensinar um assunto do zero, pegar o piloto e ir lá para o início da história. Não. Isso ele aprende na escola. Reforço vai revisar, identificar quais são as dificuldades. E eu sinto que às vezes esses papéis são invertidos. E quando você vê que isso tá errado, você precisa investigar por quê. Esse aluno tá assistindo a aula mesmo? Esse aluno tá prestando atenção mesmo na escola? Porque tem alunos, gente, e olha que eu já atendi assim, viu? Que pensa o seguinte: ah, não vou prestar atenção nessa aula não. De tarde no reforço, a professora do reforço me ensina. E ele fica ali, ó, viajando no assunto da escola. E a professora da sala, que tá ali na frente de 30, 40 alunos, não tá percebendo o que tá acontecendo. Então, cabe você, professora, tô falando agora com as professoras, né? Parei de falar gestora, porque a gente tá falando de pedagogia agora. Cabe você, professora, entender isso, identificar. Não é normal um aluno chegar com um calendário de assuntos para a prova e você começar a investigar os pontos básicos daquele assunto e você perceber que o aluno não sabe nada. Parece assim que nunca viu aquilo. Você vai explicando e o aluno fica assim, como se fosse a primeira vez que ele tivesse vendo aquele conteúdo. Tá errado. Reforço é para revisar. Então, fiquem atentas a isso. E isso faz parte, né, do processo do acompanhamento pedagógico. O acompanhamento pedagógico vai visar você fazer essa curadoria dos materiais do seu aluno, do livro, do caderno, da agenda, de tudo que esse aluno traz para o reforço e exija que traga mesmo, certo? E aí, a partir disso, você vai alinhar a metodologia do seu espaço com esse aluno. Você vai começar a planejar. O planejamento de aulas do reforço existe. Existe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Esse ano eu percebi, né, com a turma do 6º ano, do Fundamental 2, que todos apresentavam as mesmas dificuldades na disciplina de matemática. Era algo assim, foi algo unânime, de escolas diferentes, mas todos da mesma idade, da mesma faixa etária, na mesma fase escolar, apresentando as mesmas dificuldades na área de exatas. Identificado isso, como que o reforço ele vai implementar uma metodologia que acelere essa aprendizagem significativa? O que eu percebi? A partir das atividades diagnósticas que eu passei para os meus alunos de 6º ano, que eu percebi também com as provinhas, né, que eu apliquei, que todos estavam errando as mesmas coisas, matemática básica, assuntos de 4º, 5º ano que eles não lembravam mais. O que eu fiz como professora? Qual foi a decisão de proporcionar um acompanhamento pedagógico mais eficaz? Montei 4 cadernos, 4 apostilas, vou botar assim para vocês entenderem. Montei 4 apostilas em 4 fases diferentes, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. De revisão da matemática básica, de alguns assuntos importantes que são básicos para esses novos assuntos que eles estão trabalhando agora no 6º ano. Então a gente enviou o caderno 1, já tem uns 2 meses, eu acredito, e aí eles fizeram o caderno 1, eles já estão no caderno 2, ainda tem o 3 e o 4. Então são cadernos que foram confeccionados e direcionados para essa turma. Porque eu percebi essa defasagem educacional em matemática básica. Eu não sou a professora principal da sala, tenho uma professora de Fundamental 2 lá, de 6º ano. Mas eu, como gestora e professora, eu preciso acompanhar pedagogicamente. Eu não abro mão de acompanhar pedagogicamente todos os meus alunos. Não abro mão. Quando eu tô à tarde no reforço, que eu não tenho uma sala fixa, né? Porque eu já tô muito mais na gestão. Eu entro na sala e eu sinto falta também, né? Dessa questão de dar realmente o reforço escolar. E eu vou puxando ali alguns alunos que eu quero dar uma olhadinha em que ponto estão, se estão realmente, né? O trabalho realmente está funcionando. Pego o caderno, olho tudo, entro na sala das professoras a hora que for. Se possível, às vezes sento e assisto as aulas, porque já chegou nesse nível. Mas você que trabalha só, que você que faz tudo, tem que ter a parte do planejamento. Então, quando você chega para o seu cliente e fala assim, olha, identifiquei isso, e o que fazer quando o aluno não importa com a aula e fica brincando a respeito das regras do mundo? Tá.
Vou falar sobre isso já já, certo? Acontece de tudo. Acontece de tudo no espaço do reforço. Eu vou deixar aqui para olhar. Então, voltando ao que eu estava falando. Então, você precisa identificar quais são as dificuldades e tomar atitudes e decisões para que esse acompanhamento pedagógico seja realmente eficaz, certo? A parte lúdica, a parte de jogos educativos também é muito interessante pontualmente. Claro que você não vai jogar nem brincar com o aluno todos os dias, porque a demanda é muito grande, né? A demanda da agenda escolar, a demanda do seu acompanhamento, que além do que vem da escola, você precisa, né, potencializar isso. Então, você tem atividades que você já deixa pronta, planejada para esse aluno, né, aplicar. Mas sempre a gente vai também quebrando um pouco essa questão do padrão. Então, sempre tem cartolina no reforço, lápis de cor, sempre tem jogos pedagógicos, sempre tem novidades para que eles possam explorar aquele assunto de alguma forma. É muito interessante também quando a gente tem turminhas da mesma sala, mas tem 3 alunos da mesma sala, 2 alunos da mesma sala, 4 alunos da mesma sala. Vamos supor que eles têm prova, ou então que a prova está longe, que eles precisam estudar um determinado assunto. Reparte esse assunto em 4, né, subtemas, subtópicos, pede para eles pesquisarem, te apresentar, pede para fazer um mapa, pede, enfim, para confeccionar algo interessante, uma maquete, algo que eles se movimentem, que não fique apenas na leitura e no resumo. Leitura e resumo são técnicas que não são muito eficazes, até porque você tem que incentivar esse aluno a fazer leitura em casa. Tem uma professora aqui que perguntou sobre o aluno indisciplinado, pelo que eu percebi aqui. O aluno não importa com a aula, fica só brincando, não respeita as regras nem os comandos. Finge não escutar. Vamos lá. Comportamento, não sei que idade tem esse aluno, mas é algo que pode acontecer em qualquer idade. Primeira questão, né? O seu reforço escolar, ele precisa ter um padrão, tá? Então vamos lá. Um aluno novo chega no seu reforço. Isso acontece muito no meu reforço escolar, muito mesmo. O aluno chega de um reforço, de um outro reforço, de algum lugar, enfim. Quando ele entra no meu reforço, ele percebe um padrão. Qual é esse padrão? Se eu tenho normas, né, dentro do reforço, essas normas precisam ser cumpridas. Todo mundo tem ciência da norma, o pai, né, o cliente, o aluno, o professor que tá lá, todo mundo. Quando o aluno percebe, ele percebe um certo padrão. Que tipo de padrão? Por exemplo, barulho. Nossa, os alunos aqui não fazem tanto barulho. E se o aluno novo chega no seu espaço. As paredes do reforço aqui não são riscadas. Aqui não tem liberação para lanche. Você pode fazer sua refeição ali na sua mesa mesmo e depois guardar tudo. A gente senta em determinada fileira, o círculo, tem um padrão. Enfim, pede para beber água, pede para ir ao banheiro. Ninguém fica na recepção, andando, fazendo barulho, enfim. Eles observam antes de começar a não respeitar, a brincar, a fazer acontecer. Eles observam o ambiente. Eu vou te falar que eles observam, tá? Então, é a mesma coisa a gente adulto tá em algum lugar, né? Sei lá, um lugar mais requintado. A gente meio que espera a outra pessoa fazer pra gente ver se a gente vai fazer certo. Comportamento do ser humano, né? Ele observa. Em algum momento, ele observou que tinha liberdade pra fazer isso. Isso é fato. A gente tem que descobrir por que ele teve esse gatilho aí de eu vou só brincar, eu não tô me importando com a aula, não tô nem aí. Nossa, o que é que eu tô fazendo aqui? Ele percebeu que no seu espaço tem espaço, né? Tem brecha para ele fazer o que ele quer. Sei lá, seja sujar a sala, riscar a sala, fazer barulho, atrapalhar o estudo do colega, conversa paralela, várias situações. Uso do celular, né, indevidamente. Então, assim, se ele perceber que existe permissão para aquilo, ele vai fazer. Então, antes desses alunos entrarem, chegarem, ou a partir do momento que eles vão entrando, ele tem que perceber esse padrão dentro do seu espaço. Que existem regras, normas. Então você tem que ter conduta de ocorrência no seu espaço, livro de ocorrência e livro de advertência. Dependendo do que acontecer, do que o aluno fizer, ele recebe advertência, suspensão. E os pais são comunicados. Porque no seu espaço, na sua instituição, porque você não pode tratar como qualquer lugar, tem regras. E se um sai da linha, puxa outros. Então eu já escutei muito do aluno falar assim, mãe, aquele reforço de lá é diferente.
Minha mãe pergunta por quê? Não, os alunos são mais quietos. Ninguém, eu já escutei isso, tá, gente? Ninguém xinga. Não tem música. Então, em algum lugar, não sei onde, ele pode ter tido essas referências de ter música, dos alunos, dos coleguinhas xingarem. Então, por que ele percebeu esse padrão? Porque ele viu que ninguém faz o que é errado, né? Então, ele também não vai fazer. Até porque se ele fizer, tem punição pra isso. Tem punição pra isso. Então, realmente, precisa ter regras. Se necessário, coladas na parede, na recepção, um bate-papo com o aluno, combinado com as turmas, isso é muito importante. Se for algo mais grave, mais individual, se for uma disciplina que você vê, porque às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem alguns comportamentos dos alunos que não acontecem só no reforço. A gente às vezes acha isso, né? Nossa, o aluno tá indisciplinado, o aluno é desobediente, o aluno isso. Na escola ele é assim, em casa ele é assim. No ambiente familiar ele é assim, em ambientes sociais fora do reforço ele é assim. E no reforço ele só repete. Então a gente precisa também entender se esse aluno no meio social tem também esse tipo de comportamento. Eu gosto sempre de investigar. Qualquer atitude que eu veja que é muito destoante, normalmente dos meus alunos, a gente já vai ali investigar. Às vezes o aluno está passando por um problema emocional muito grande, por uma transição de escola, uma questão familiar, emocional. E a gente precisa estar sensível também a isso. Nada se resolve à base do grito, tá? Nada se resolve à base do grito. É do combinado e você entender por que aquela atitude ali tá reverberando no seu espaço. É muita permissividade no seu espaço, infelizmente, ou é algo que a criança traz de fora e que aí você vai ter que chamar, né, a família para que vocês possam alinhar e investigar mesmo. Quando a gente chama o pai e a mãe para conversar, pergunta assim, olha, ele tá com essa atitude aqui. Em casa é assim? Porque as mães falam. Eu falo assim, em casa é impossível, não me obedece. Não... As mães contam, os pais contam. Então vocês juntos, né, vão desenhar estratégias para que esse aluno fique um pouco mais disciplinado, tá bom? Desenhar estratégias para eles ficarem mais disciplinados. Então é combinado com a turma, sempre conversar. Tem algumas coisas, tem alguns princípios que eu não abro mão. A questão do barulho na sala, a questão de não danificar o espaço, né, como risco em parede, cadeira, enfim, isso não existe, né? A questão de som, controle do celular. Eu sei que o celular hoje, dentro do reforço, ele é assim, é quase impossível a gente proibir por conta das agendas que hoje são virtuais, né? A maioria das escolas usam agenda virtual. Então, eles vão olhar a agenda, vão acabar tendo que ter acesso ao celular. Mas com muita cautela, a gente realmente ali ensinando mesmo como utilizar da melhor forma, como fazer. Mas tem certas coisas dentro do seu reforço que vale ocorrência e outras que vale advertência. E você precisa definir isso, tá? Com antecedência, inclusive. Não esperar acontecer para você tomar uma atitude, tudo bem? E lembrar sempre, eu nunca tive assim um aluno assim que eu tive que demitir do reforço por conta de indisciplina. Nos primeiros sinais de indisciplina a gente já tenta realmente colocar esse aluno no padrão do reforço, que todo reforço tem um padrão. Às vezes quando você passa num lugar, numa banca, né, que você vê aquele barulho, todo mundo em pé, aquele enxame, aquela agonia, você tá passando na porta e você tá ouvindo. Imagine o aluno que tá ali sentado na sala de aula. Então aquilo ali é permitido dentro do espaço. De alguma forma não foi coibido desde o início. E às vezes um aluno, aí o outro vai e faz, por quê? Porque o amigo tá fazendo, o outro vai e faz. Na sala de aula é assim, se um vê um fazendo e viu que ninguém tomou atitude, que não teve advertência, não teve ocorrência, tá tudo ok, os outros vão imitando e repetindo aquele comportamento. Então tem que ter cuidado com isso. A responsabilidade é sua, gestora de reforço. A gente às vezes quer, porque em casa a mãe não dá limite, porque o aluno é difícil. A responsabilidade é da gestora. Você tem que determinar o que pode e o que não pode dentro do seu espaço de reforço escolar, tá bom? Então, falando ainda de acompanhamento pedagógico mais eficaz, você vai precisar ser criativa em buscar, né, formas que o aluno explore aqueles conteúdos, de diversas formas, na verdade, até ele encontrar o que mais se adapta a ele. Então, o questionário direcionado, ele vale muito a pena, né? A produção de trabalhos, cartazes, apresentações orais, no reforço mesmo, não precisa nada muito elaborado, é algo ali que ele vai colocar em prática, colocar a mão na massa,
né? Então sempre tem esses recursos, esses materiais pedagógicos dentro do reforço para que você possa aplicar. Só que você não vai ter esse tempo, essa ideia na hora. Você precisa planejar. Poxa, tenho aqui 20 alunos. Desses 20 alunos, 10 tem prova. Quais são as provas? Quais são os conteúdos? Todo mundo já está com o módulo, o livro feito? O caderno já tem material legal para revisar? O que eu posso fazer de diferente de atividade essa semana para que eles, né, consigam assegurar mais o assunto, ter uma aprendizagem mais significativa? Então você faz esse planejamento. E é por isso que o planejamento faz parte do acompanhamento pedagógico. É muito importante esse planejamento. Às vezes, eu sinto, né, nesses 10 anos que eu trabalho com educação e que eu já conheci outros profissionais, que o professor de reforço meio que é pego de surpresa. A gente não sabe o que vem da escola. Muitas vezes a gente sabe. Nós estamos ali com o módulo livre, a gente sabe qual é o próximo assunto, qual é o próximo capítulo que será trabalhado. A gente consegue identificar por avaliações diagnósticas, por exemplo, qual é a principal dificuldade desse aluno, qual é a disciplina que ele tem mais dificuldade. Então, assim, a partir disso, você consegue planejar, como essa questão dos cadernos de matemática que eu dei exemplo aqui para vocês. Foi um planejamento. A gente percebeu, identificou, confeccionou o caderno para eles. E olha que são de escolas diferentes. E agora tá aplicando esses cadernos. São 4 cadernos. Terminou um, ganha o outro. Terminou um, ganha o outro. São 4 cadernos. Tudo isso para quê? Para que eles consigam superar essas dificuldades. Então, fazer aquela coisa maçante. Outra coisa, estimulem a autonomia e independência do seu aluno. Tem aluno, gente, que entra no reforço e fica esperando. Esperando. O que é que vai acontecer? Não! O aluno chega, ele já tem que saber o que tem que fazer. Sentar, pegar o material, abrir a agenda, começar a fazer o que sabe. Tem que estimular o aluno a ser autônomo e independente. Claro que eu não tô falando de séries iniciais, né? Primeiro, segundo ano do Fundamental 1. Mas um aluno de 9º ano chegar no seu espaço de reforço e ficar parado, olhando para o teto, enquanto você está ali atendendo um outro aluno, não pode. Estimule essa independência. Porque ele vai precisar disso em casa. Eu sempre falo isso com eles. Gente, vocês têm prova amanhã. Estudou na escola, revisou no reforço. Vai chegar em casa fazer o quê? Revisar mais uma vez. Que material vocês têm? Não é para chegar em casa e assistir Netflix e ficar de perna para cima. E sem a mãe mandar, tem que sentar. Isso aí a gente tem que repetir. Repetir várias vezes. Como professora, a gente realmente precisa. Tem coisa que eu falo do início do ano ao fim. Vocês precisam chegar em casa e estudar sozinhos. Não precisa ninguém mandar. Vocês estão ali plantando algo para vocês escolherem. Nota boa não é para agradar pai, mãe, professor, diretor, avó e avó, não. É para agradar vocês. Vocês conseguiram aprender aquele conteúdo. Vocês conseguiram passar naquela disciplina. Traz essa autorresponsabilidade para o aluno. Eu sei que eles estão em período de amadurecimento, mas traz essa autorresponsabilidade, é muito importante. É uma chave que vira. Então não há esse aluno difícil, indisciplinado, que não consiga, né, aprender de forma significativa. Alunos com transtornos de aprendizagem. Nós temos no reforço alunos com autismo, alunos com TDAH. São alunos que a gente precisa ter realmente um planejamento e uma atenção pedagógica maior. Tem professor, tem colaborador que não consegue atender esse tipo de aluno com essa especialidade. Por quê? Às vezes é algo assim tão simples. Tão simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, claro, sem citar nomes, mas para vocês verem como é simples. E a gente, às vezes a gente quer procurar solucionar certas coisas da maneira mais difícil. Tem uma aluna no reforço que ela tem um transtorno de aprendizagem. Não vou dizer qual é. E um determinado dia, a professora me chamou. Porque não estava conseguindo fazer com que a aluna respondesse o questionário. A aluna disse que não ia escrever. Vai ficar salva. A aluna disse que não iria escrever. A aluna falou que estava cansada, que não ia escrever e pronto. E birrou e disse que não ia fazer e não ia fazer. A professora tentou de tudo, né? Disse que tentou de tudo para que essa aluna desenvolvesse atividade e não estava desenvolvendo a ponto da professora me chamar.
assim, Fernanda, olha lá, porque não tá querendo fazer. E aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eu falei assim, vem cá. Foi seu aniversário semana passada, não foi? Aí a aluna, foi. Aí eu fiz assim, comeu muito doce, né? Aí ela, comi, tia. Eu falei assim, então é por isso que você tá se sentindo cansada e não quer escrever atividade. Comeu muito doce, descobri e não trouxe um docinho pra mim. Pode uma coisa dessa? E aí eu sentei na cadeira. Isso que dá. Próximo aniversário não coma muito doce, não. Porque senão a mão aí, ó, vai ficar... Aí eu peguei na mão dela, brinquei. Vai ficar doendo. Que assunto é esse que você tá dando? Aí eu fui, perguntei, bora. Primeira questão... Ela se acabou de rir porque eu quebrei aquele clima de, nossa, estudar é insuportável. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quebrei esse clima. Gente, uma fala muito natural. Me conectei com essa criança. Ela deu risada porque a mão dela não estava dolorida, não estava doendo. E eu disse, tá. Então eu afirmei. É como se eu tivesse validado o que ela tinha dito. Sua mão tá doendo. Eu já sei o que é. Você comeu muito docinho no seu aniversário. Então ela começou a rir, descontraiu, começou a fazer atividade. Eu levei 2 minutos, menos de 2 minutos, para fazer com que o meu aluno fizesse atividade. E tem professor que tá aí quebrando a cabeça porque não tem o quê? Uma empatia, uma conexão com o aluno. Às vezes um aluno difícil, um aluno que tá ali. Tem professor, assim, né? Tem professor que cria, não é ranço não, mas cria uma resistência até com um aluno mais traquino, né? Não pode. O trabalho não flui desse jeito. Quanto mais desafiador o aluno for, mais eu olho no olho do aluno, mais eu chamo ele para conversar, não é para brigar, para conversar, para tentar de alguma maneira entender de onde vem aquilo ali. De onde vem aquela resistência? De onde vem aquele eu não vou estudar, odeio estudar, porque às vezes existe esses, né? Não quero. De onde vem aquilo ali? Se conecta com o seu aluno. Quebra essa barreira, é o que eu falei pra vocês. Às vezes, a chave não tá no conteúdo, na complexidade do conteúdo. É no jeito do aluno estudar, é na falta de incentivo. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Teve um aluno, uma vez, ele tinha alguns desafios, né? Ele desafiava um pouquinho as professoras, enfim. E aí eu chamava sempre esse aluno de forma individual para conversar e tentar entender a raiz disso. E sempre elucidando quais eram as normas do espaço, por que ele tinha que estudar, tudo que você já sabe, os benefícios, aquele bate-papo mesmo com o aluno. Certa vez, nessas conversas que eu tive com ele chegou para mim e falou assim, meu pai me disse que eu não tenho mais jeito, que eu vou acabar virando, ele falou assim, que eu vou acabar me tornando, trabalhando em oficina mecânica. Foi o que ele me falou. Aí depois ele falou assim, a senhora acha que eu não tenho mais jeito? Que eu vou trabalhar assim num lugar desse que não precisa fazer faculdade? Ele já era adolescente na época. Mas ele falou, gente, num tom assim, meu pai não acredita mais em mim. Num tom de tipo assim, eu tive algumas atitudes erradas, me arrependo e tô taxado assim em casa. Mas ele me contou numa tristeza, soltou, né? Soltou assim. E eu fiquei pensando, olha o que a gente fala, né? Para os filhos, para as crianças. E aquilo ali, o pai não falou aquilo no dia, não. Com certeza já tinha tempos que o pai deve ter dito isso a ele. E aquilo ficou martelando. Até o dia que ele teve oportunidade, abertura com alguém para compartilhar isso que ele ouviu, que doeu nele. O pai falou assim, você não tem mais jeito. Eu não acredito mais em você, você não tem mais jeito. Vai acabar trabalhando aí numa oficina mecânica, nada, né, de preconceito em relação à oficina, mas fala assim, que você não vai fazer faculdade, vai trabalhar assim em qualquer bico aí, por aí. Não tem mais jeito não. E aquilo marcou aquele adolescente. Então assim, quando eu percebi essa situação, a gente vai o quê? Tentar reverter isso aí. Tentar inverter isso aí. Tentar fazer com que a criança volte a acreditar nela mesma. Reconstituir essa autoestima dessa criança, desse adolescente. É um dos papéis que a gente faz também. Então, assim, a nota em si não representa muito. Mas a raiz de um baixo rendimento escolar pode vir, assim, de vários fatores, de vários lugares.
E infelizmente nós professoras estamos assim muito condicionadas a pensar assim, não aprendeu o assunto, não sabe o conteúdo. Às vezes não sabe estudar. Às vezes estuda da maneira errada. Tem alunas de ensino médio, alunas já 16, 17 anos, que não sabe estudar. Que assim, eu leio o capítulo de geografia, vai cair 3 capítulos na prova. Li todos os 3 capítulos e não entendi nada. Claro, vai lendo, não vai marcando, não vai fazendo tópicos, não vai fazendo questionário. Lê, só ler por ler, você já esqueceu o que está na primeira página. Começa a leitura, então a gente vai ali investigando. Então existem metodologias, existe práticas pedagógicas dentro do reforço que precisam ser práticas mais eficazes, você precisa colocar o aluno ali para fazer aquela ação de uma forma dinâmica e que fique interessante para o aluno. Uma coisa muito importante. Às vezes a gente pensa muito de forma pragmática, não vai fazer essa prova, esse teste, esse resumo, e não pensa, aquilo ali realmente vai ser interessante, o aluno vai gostar daquela metodologia, porque essa questão pragmática ele já vem na escola. Senta lá, o professor no quadro e ele lê no caderno. E no reforço, a mesma coisa, o aluno vai achar chato, vai ficar desmotivado. Então, cabe você a trazer coisas diferentes. Desafios. Tem desafios para o Fundamental 1 mesmo, séries finais, que são maravilhosos. Desafios de você colocar... ganha uma estrelinha todo dia que for excelente no reforço. Quem chegar primeiro na 10ª estrelinha vai ganhar um prêmio. Você fazer essas questões de recompensa também, e aí você já tem esse mecanismo para chamar a atenção deles. Então, é interessante que você seja criativa no quesito buscar atividade de revisão para esse aluno. Planejar. A gente precisa planejar. E os clientes e os pais precisam estar cientes disso, tá? Inclusive, quando eu faço reunião trimestral com os pais, eu entrego as atividades que foram desenvolvidas dentro do reforço para os pais. E eles começam a perceber que além do caderno que ele é confeccionado dentro do reforço, tá tendo outras atividades, né, que os filhos deles estão fazendo além do da escola. Isso é muito importante. Então você entrega valor para esse cliente entender, olha, o trabalho aqui é profissional, é diferenciado. Vai na pastinha direitinho, atividades do primeiro trimestre, atividades do segundo trimestre, atividades do terceiro trimestre. Para os pais acompanharem que dentro do reforço está tendo realmente, né, ações para que potencialize, né, o aprendizado das crianças. Então eu sei que existem várias situações, vários desafios em relação ao aluno aprender melhor e mais, mas a gente precisa estar ali atenta. Precisamos estar atentas a esses desafios e como resolvê-lo. Então, às vezes, quando a gente fecha o reforço e vai para casa, ou então quando a gente termina as aulas, não termina o nosso trabalho ali. A gente tem que ali estar planejando, tal aluno tem prova tal dia, tá com dificuldade em tal coisa, vou preparar um quiz, vou preparar aqui um teste, vou preparar aqui um questionário, vou preparar aqui um trabalho, um manual, para que esse aluno encontre esse conteúdo de outra maneira, encontre esse conteúdo de uma outra perspectiva. Coloca dupla, alunos que são da mesma sala, é maravilhoso, porque você consegue fazer mais coisas ainda. Coloca duplas, desafios, jogos, pergunta e resposta, plaquinhas, verdadeiro ou falso. Tem muita coisa que você pode fazer. O que você não pode fazer é ser tradicionalista. Ficar assim, faz resumo, lê o capítulo. Pelo amor de Deus, a criança vai achar chato isso. Uma criança que tá ali bombardeada por informações. Uma criança que tá inserida no mundo tecnológico, assim, ferozmente, que o raciocínio dela é bem rápido, vai ficar ali lendo, fingindo que tá lendo, né? Que uma criança dentro do reforço pegar um livro, pra mim tá fingindo que tá lendo. Se não estiver lendo em voz alta, pra mim tá fingindo. Não permita. Não se engane, porque o resultado vem, a conta chega. E a gente precisa realmente estar testando se realmente esse aluno está tendo essa aprendizagem. E outra, não se acanhe em pedir ajuda à escola, à família. Vocês são equipe.
Eu já cansei de ir na escola conversar com o professor da turma. Cansei de ir. De marcar direitinho com a escola, com a família. Eu vou lá, porque a gente precisa alinhar nossas atividades pedagógicas. A gente precisa alinhar aí o que está acontecendo para que esse aluno realmente supere essa dificuldade, ou para que esse aluno aprenda melhor. Coisas básicas, gente. Coisas básicas de perguntar assim, ó, onde que esse aluno tá sentando na sua sala? Eu pergunto isso ao professor. Aí ele senta no fundo. Professor, seria interessante a gente pegar esse aluno e colocar na frente, né? Porque no fundo ele vai estar se distraindo mais. Coisas simples. Que eu fico pensando assim, o professor da escola não poderia estar fazendo isso. Eu preciso ir na escola falar isso. Mas acontece. Acontece. Então a gente realmente tem que ter assim um trabalho multifatorial. A gente tem que olhar para todos os ângulos. Às vezes a dificuldade de aprendizagem é cognitiva. Precisa de um acompanhamento neuropsicopedagógico. A gente precisa fazer com que essa família entenda isso, acolha a família. Você não pode dar diagnóstico de jeito nenhum. Você precisa encaminhar para a investigação diagnóstica. Você, professor de reforço escolar, que não tem formação em psicopedagogia, tá? Em psicopedagogia. Mas é importante, né, que a gente realmente veja por que aquilo está acontecendo. E cada um é de um jeito, aprende de um jeito, de um ritmo, mas aprende. O que a gente não pode é deixar o ambiente externo, né, desmotivar esse aluno, fazer com que ele se sinta incapaz, fazer com que ele se sinta mal por conta da escola. Porque quantas vezes eu já ouvi, não vejo a hora de acabar a escola, não vejo a hora de acabar estudo. Aí eu sempre falo com os meus alunos, eu falei, gente, eu tenho 32, vou fazer 32 anos e até hoje eu estudo e gosto de estudar. Por que vocês pensam assim que vai acabar a escola, vai ficar o quê? Brincando o resto da vida? Não é assim não. A vida não é um morango não. Eu vou alertando, vocês têm que ter prazer de aprender coisas novas. E vocês vão aprender coisas novas a vida inteira. Então a gente tem que começar a também amadurecer esse aluno em relação ao que ele sente, ao que ele vê, ao que ele percebe sobre estudar. O aluno que tem alta resistência a estudo, que fala que odeia estudar, esse aluno precisa ser olhado com muita humanização. Tem que ser trabalhado com muito cuidado. Aquele aluno que fala assim, eu sou burro. Esse aluno tem que ser trabalhado com muito cuidado. Para ele entender que o estudo faz parte da nossa vida. Vocês que fazem curso, que compram, eu compro cursos. Estudo coisas que eu gosto, estudo coisas para me aprimorar. E você precisa alertar esse aluno. O aluno acha que acabou o terceiro ano. Mal sabem, né? Mal sabem. Estão vivendo a melhor fase e não estão aproveitando. Eu sempre falo isso lá no reforço. Então é importante a gente chamar esse aluno aí para a reflexão de onde o estudo pode levar eles. Por quê? Para quê? Para quem eles estão estudando? Não é para agradar pai e mãe, levar nota boa para pai e mãe, não. É uma construção ali de um alicerce para um futuro que eles serão responsáveis. Aluno de sexto ano, a gente já tem que começar a ter esse papo sério. Tá bom? Nossa live já vai cair. Hoje eu falei bastante. Obrigada pela participação de vocês, certo? Nós teremos live toda terça e quinta sobre gestão de reforço escolar. E vou estar sempre aí nos stories, dividindo com vocês essa prática de reforço escolar, tá bom? Beijo, beijo, boa noite pra vocês.